Hoje eu acordei feliz a cantar uma alegre canção, sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e o céu e seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres, louvando ao Senhor. Pois caminhei, caminhei, sem saber aonde ir, e por esses caminhos tantas vezes me perdi. E o amor do Pai, ao brilhar, se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir, é só seguir e feliz eu seguirei. Pois Ele é o caminho para a verdade, para a vida, a estrada florida para Deus. Caminharei para Deus. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e segue os caminhos do Mestre Jesus. Pois caminhei, caminhei, sem saber aonde ir, e por esses caminhos tantas vezes me perdi. E o amor do Pai, ao brilhar, se fez em luz, iluminando os caminhos, as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir, é só seguir e feliz eu seguirei. Pois Ele para a verdade, para a vida, a estrada florida para Deus. Caminharei para Deus. Vamos de Tim Vanessa. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser rico, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar,
saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber aonde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno, sereno. Mil caminhos. Essa é para lembrar do Leopoldo, né, Thaís? Ao que todo som, todo tom, toda cor e uma mesma luz, eu louvo e sirvo e busco, seguindo o meu caminho. A quem chama Deus, Jeová, Brahma, Alá e também Senhor. Tu louvas, tu serves e buscas, seguindo o teu caminho. Ao que é com muitos nomes e uma só natureza, para ele entoamos este canto universal. O louvamos, o servimos e amamos, seguindo o meu caminho. O louvamos, o servimos e amamos, seguindo o meu caminho, seguindo o meu caminho, seguindo o meu caminho. Por favor, gente, as palmas em silêncio. Mais uma, Daniel. Quando penso em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar
paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido com a manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Oh, 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 Muito obrigado, meu querido Edu. Linda música. E nesse clima de tanta harmonia, de pensar em Jesus, vamos pedir para a Alisson para fazer a nossa prece inicial, para começar a nossa atividade, pensando em Jesus e sentindo a sua presença. Amigo Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, e gostaríamos de te agradecer por mais um dia em nossas vidas, neste momento em especial em que nos reunimos em torno das tuas lições trazidas pelos teus prepostos. E graças, Senhor, ao avanço, à inteligência, temos a possibilidade de, neste momento desafiador, fazer com que essas barreiras desapareçam e, através da tecnologia, nos encontremos próximos, corações unidos, vibrando nesse único ideal. Inspira, Senhor, a todos que aqui se encontram, que possamos extrair as melhores lições, falar aos corações e às mentes. E após esse momento de estudo, possamos sair melhor do que chegamos a esse momento. Sê conosco, Senhor. Ajuda-nos a estarmos contigo, hoje, por todo sempre. Assim seja. Que assim seja. Deixa aqui só a Raíssa entrar, que aí a gente vai tirar a nossa foto oficial. Então sejam todos bem-vindos, o pessoal que chegou durante a música. Bem-vindo ao nosso Cine Debate Espírita, nosso 7º encontro. É com grande alegria que a gente se reúne nessas tardes, nos finais de semana, para falar um pouco da doutrina e utilizar dela o nosso cinema, fazendo esse link dos bons filmes com a mensagem do Cristo que transporta montanhas e que vai além dos centros. E como bem Alisson disse, nesse momento de distanciamento, mas não estamos isolados, estamos unidos em corações. Então sintam-se todos desde já abraçados, grato pela presença de todos que aqui estão, pelos nossos convidados queridos, Alisson de Pernambuco, que é um grande amigo do movimento,
nossa amiga Mariana, daqui de Campina, também uma querida que aceitou nosso convite, e Vitor Emanuel, nosso jovem. É muito, é muito feliz, é de muita alegria, de muita gratidão ver a nossa juventude trabalhando e aceitando esses convites, dessas ideias que a gente tem, assim, vem, vamos, porque precisamos reoxigenar o movimento e ver assim, a juventude comprometida em estudar, em pensar em Jesus, em divulgar a doutrina. Isso nos deixa muito felizes, como evangelizadores, como membros do todo o movimento que a gente participa. Isso é uma grande alegria, Vitor. Então, muito obrigado por ter aceito. E os outros jovens que aqui estão também, muito obrigado por estarem aqui. Isso é de uma grande alegria, vocês não imaginam o quanto. Então, Arthur, nosso fotógrafo digital, preparem-se, sorriam, ajeita os cabelos aí, Mari, bota o perfume e vai, Arthur! Deu certo. Então, como eu já disse, sintam-se todos beijados e abraçados e vamos começar a conversar um pouco sobre esse filme tão legal, O Pequeno Príncipe. O nosso Cine Debate é bem simples, é uma conversa, não precisa ficar nervoso. O importante é que a gente participe, cada um tem uma visão do mesmo texto, da mesma leitura, do mesmo filme, e isso é que torna rica esse momento, que torna rico esse nosso encontro. Então, vamos começar com os nossos 3 convidados, como eu citei, Alisson, Mariana e Vitor. Cada um vai ter um tempo para falar. Eu vou falar aqui no privado quando estiver faltando, então eu boto aqui 2 minutinhos. Então, vocês têm 10 minutos nesse primeiro momento. Quando tiver faltando 2 minutos, eu aviso. Depois a gente abre para todo mundo aqui que está participando nessa tarde, dê a sua opinião, fale também do filme, e vocês também, que são os nossos convidados, podem voltar a falar de outros pontos, que com certeza 10 minutos não dá para vencer a grandiosidade, né, Mari? A grandiosidade desse filme. E Raíssa saiu na foto, Raíssa Costa? Não. Ah, Raíssa, como é que a gente não vai ter a foto com você? Não vai ser o mesmo. É porque ela gosta do preto e branco. Aí por isso que ela deixou aí. A gente posta em preto e branco, isso é homenagem. Eu não tô conseguindo mandar mensagem no bate-papo. Nem tô conseguindo. É porque eu tô pelo celular, eu não sei mexer pelo celular, eu tenho que entrar pelo computador. Deixa eu ver se eu consigo daqui. Liberar. Ai, deixa eu ver se eu consigo aparecer com a cara decente. Pronto. Não muito. Pronto, Arthur, vamos tirar outra foto. Raíssa tem que aparecer aí. Bota os cabelos pro lado. Tirei aqui já. Então vamos lá. Então, aqui, na nossa ordem. Tá bom, bem-vinda, meu amor. Mari, é com você, seus 10 minutinhos. Quando tiver faltando 2, eu te aviso e a gente continua. É com você, minha flor. Quando o Daniel chamou, né, e eu tava vendo as pessoas, eu não conhecia a Alisson nem Vitor Emanuel, né? Eu jurava que eu era jovem, a representação da juventude. Mas então, voltando para a temática, eu não sei qual é a parte que eu fico mais tensa, os 10 minutos que é só conversa ou a hora da foto. Mas, certo. E é que eu tava conversando com o pessoal essa semana. É um desafio muito grande pegar O Pequeno Príncipe, porque o filme é tipo uma sequência do livro. Aí eu fui reler o livro. E eu já sabia da história, e quem disse que eu ia conseguir ler o livro assim de uma forma distante, né? Assim, chorei de novo, né? Todas as vezes que eu reli essa semana, eu chorei de novo. Inclusive no filme, quando eu assisti. Mas tudo bem. E eu tava com muita dificuldade de escolher uma temática. Meu Deus, como é que eu vou resumir? Eu só tenho 10 minutos para falar, não sei o que. E aquela ansiedade crescendo, chega, deu calor, peraí. E a ansiedade crescendo, né? Eu não, certo, vamos ter calma. E eu fui deixando o assunto, né, cair na cabeça, organizando as coisas. É quando foi hoje, mentira, não. É sério, quando foi hoje, eu decidi, vou seguir esse roteirinho de fala, certo? Provavelmente eu não vou conseguir resumir em 10 minutos. Eu pensei em falar 10 minutos para tentar falar tudo, mas simplesmente não vai dar, né? Já aceitei a realidade, mas vou conversando, certo? E eu deixo o resto para depois. 5 minutos de introdução, vamos começar. Eu pensei em começar pegando um pouquinho o livro,
certo? Eu não gosto de dar spoiler, gente, mas talvez eu vou tocar nos pontos de spoiler do livro e do filme. Eu espero que todo mundo tenha lido e assistido, tá? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas o que eu achei bem interessante é que, como eu dei uma relida e revista no filme, né, que eu já tinha visto também, em sequência, eu fiquei com aquela angústia, sabe, que não segue a sequência exata do livro e não fala tudo do livro, então indicação para quem não leu, leia. Sem pressa e vai saboreando, certo? Tem muitos ensinamentos, assim, desde a dedicatória até o finalzinho. E eu vou começar exatamente com a dedicatória, que eu achei bem interessante, que ele dedica a um amigo que é adulto. É um livro infantil, mas ele dedica para o adulto. Eita, desculpa aí, crianças. Vou dedicar para um adulto, mas deixa eu ajeitar aqui. Vou dedicar para a criança desse adulto, entendeu? E a gente sabe que todos nós temos nossa criança interna. Né? Por mais que a gente chegue na fase adulta, na velhice, mas a criança está aqui, né? Então, e eu achei bem interessante que ele faz essa dedicatória para a criança que está precisando de consolo, né? E eu fico me perguntando, qual de nossas crianças que está aqui nesse momento, encarnados, não só aqui, né? Mas encarnados, que não está precisando de um consolo, né? Então, eu achei muito interessante já desde a dedicatória do livro. Eu achei bem interessante que ele vai mostrando, fazendo um comparativo de visão de pessoa grande. No livro ele fala pessoa grande, no filme ele fala adulto. A tradução de pessoa grande. Bem difícil de deduzir. Mas então, aí ele faz a diferença da visão de mundo da pessoa grande, do adulto e da criança. E aí é bem interessante que a gente vai entrando na história, né? Tanto nos dois, eu vou fazer a referência dos dois sempre, que a gente vai entrando na história e vai sentindo, eita, e vai, cada eita e vixe que a gente vai lendo e vendo, né? Que a gente, caramba, né? E vai despertando muitas coisas na gente. E eu fui fazendo muitas referências ao próprio Novo Testamento, às parábolas de Jesus, muitas referências à própria doutrina espírita. Por isso que eu falei, tem muita coisa. Dá um seminário assim, a semana, e olhe lá, viu? Para conversar. Gente, quando eu me empolgo, viu? Eu vou tentar segurar a onda aqui. Mas eu achei bem interessante que a forma de ver do mundo do adulto, da pessoa grande, é uma forma que a gente vai vendo no filme, tanto nos rádios. Eu não sei se vocês prestaram atenção, que no próprio rádio do carro, era sempre falando de números. Né? Todas as referências, até que a mãe está falando, é sempre números. Né? Então, a pessoa adulta ou adulta, a pessoa grande ou adulto, precisa ter o mundo explicado. Né? Tanto que no início mostra que o desenho e os adultos falam, isso é um chapéu, por que eu vou ter medo de um chapéu? Né? Então, ele tem que explicar porque os adultos precisam de explicação. As crianças não, já vão entendendo. Né? Então, ele vai fazendo essa dicotomia, né, dos dois. Eu anotei aqui para não perder o raciocínio, viu, gente? Eu achei bem interessante que exatamente essa mudança, essa diferença dos dois, Daniel, pode falar. Não, Você tirou... só tô ouvindo. Estou dizendo, pode dar spoiler, e que a gente já vê de novo com a visão medo, que viu? Você já dá uma dica, assim a gente abre a mente. Eu vou dar sem medo spoiler, tá? Mas, então, que eu achei muito interessante essa diferença, que a própria postura da criança é o que a gente vê muito no Evangelho, né? Que a gente vê aquela parte de Marcos, né? Marcos, capítulo 10, que é deixar e vir a mim as criancinhas, que é exatamente, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala, Jesus toma a criança como emblema, como simbologia dessa simplicidade, dessa humildade, né? E, exatamente, e dessa pureza de coração também. Então, uma criança não é orgulhosa, né? Não tem aquele orgulho, aquele egoísmo. A criança está ali ajudando, está curiosa para descobrir o mundo, né? Tanto que você observa a criança desde bebê, está sempre assim, olhando tudo que está acontecendo, né? E ela vai absorvendo tudo que está acontecendo. Então, essa postura de pureza de coração e de humildade é o que faz com que a gente abrace o mundo, abrace novos conhecimentos, né? E é exatamente porque a personagem principal do filme ainda tinha isso nela, que ela abre mão daquele mundo dos adultos da mãe, né? Que fez até um plano de vida dela, né? Bem adulto ali. E ela vai para o vizinho, né? Ela vai, assim, ela entra no mundo do vizinho, igual o Pequeno Príncipe viaja pelos asteroides, né? E ele viajou exatamente por um conflito de orgulho, né? Um orgulho conversando com outro orgulho, deu conflito, vamos embora, né?
E ele foi-se embora, não foi para Passárgada, mas ele foi-se embora, né? Então, eu acho bem interessante que no livro ele fala, eu fui visitando os asteroides para buscar alguma coisa para... Eita, agora eu esqueci se foi para trabalhar, para me distrair e para instrução. Então, ele visitou os asteroides que ele cita, ele não cita todos no filme, mas ele visitou para instrução. Então, ele saiu do mundo dele, mesmo que tenha sido motivado por briga, né? Mas ele saiu do mundo dele e foi se instruir em cada um. E cada um ele tem um conhecimento. Ele vai adquirindo um ensinamento diferente, tanto do orgulhoso como do vaidoso, e a gente vai vendo isso resgatado no filme. Estou tentando falar rápido, porque eu não sei nem quanto tempo eu tenho ainda. Mas voltando. Quanto tempo? Ui, deixa eu correr. Peraí. Cheguei na metade do que eu queria falar. Não vai ter tempo, não. Mas vamos lá. Chega a aí de novo. Vou até tirar o casaco. Que eu achei bem interessante que ele fala dos baobás, né? E eu achei muita semelhança dos baobás com a própria questão da parábola do joio e do trigo, né? Que são as sementinhas são invisíveis e quando elas dão vontade de crescer, isso ele fala de todas as sementes, né? E quando dá vontade da semente crescer, ela vai lá esticando o braço, bem tímida, assim, bem do jeitinho singelo, assim, bem discreta, né? Ninguém nem nota. E se você não prestar atenção, não for cuidando, percebendo a diferença do joio e do trigo, né? Ou então do baobá e o que não é baobá, acaba que o baobá cresce, cria raízes super profundas e vai prejudicando o planeta, né? Isso é o que ele fala, né? Então, você tem que ter essa disciplina, tem que ter esse cuidado diário. E os baobás, o que são? Né? Então, cada um vai ter uma interpretação de uma simbologia diferente do baobá, né? Do que são os baobás na vida da gente. Não vai dar tempo nem de chegar na metade, mas eu vou seguindo. E ainda tem um tempo, Daniel. Já terminou. Não, tem tempo, meu amor. E calma, Daniel, é porque respira. tem muita coisa. Eu fico... A gente vai continuar. Os 10 Alisson, minutos é só da para minha não cara. respire. Toma água, vai dar tempo. Você vai falar primeiro. Os 10 minutinhos que faltam. Vai conversar bastante. Pronto, não, foi o que eu disse. Continue. Você tem mais 2 minutos. Eu não consigo levar com tanta leveza como a criança porque tem mais 2 minutos, né? Meu adulto tá falando mais alto hoje. Obrigada, Thaís. Tá vendo? Pessoas entendem o que eu tô passando. Mas então, já aceitei, tá bom. Mas então eu vou resumir, vou aproveitar esses 2 minutos para resumir exatamente essa questão, esse primeiro ponto que eu queria chegar no tudo que eu queria falar, mas exatamente essa diferença da visão do adulto e da visão da criança, né? E eu fiquei me perguntando, quando foi na nossa vida que a gente calou essa nossa criança interior? Porque a gente vê na história do Pequeno Príncipe que o próprio aviador foi calado. Ele fez o primeiro desenho da vida dele, ninguém entendeu, criticaram. Aí ele fez o segundo desenho da vida dele. Aí eles disseram, os adultos disseram, deixa isso pra lá, vai seguir outra carreira. Isso não dá futuro, bababá, bababá. Entendeu? Então ele desistiu de um caminho que ele poderia ser um artista esplêndido, né? Um caminho de carreira incrível. Exatamente porque escutou essa abafada de sonho, entendeu? Então, muitas vezes na vida da gente, a gente até tenta, a gente vai tentando seguir um caminho, mas por conta do mundo, o mundo abafa aquele caminho. E é o que eu estava pensando no início, quando a gente estava esperando o pessoal chegar, né? Eu vejo que o MIEP Jovem tem um alcance, uma abrangência grande, não só aqui em Campinas, né? Mas o potencial é gigantesco. Mas acaba que o mundo acaba abafando, né? Porque a gente sabe que as lives de sertanejo por aí vai. Não criticando, gente, não criticando. Mas lives sertanejas e outras, que eu vejo mais sertanejo. Nunca vejo, mas eu vejo a propaganda mais sertanejo. Tem muita audiência, tem muito ibope. Mas quando é live de palestra espírita, situação de debate espírita, para a gente estudar a codificação, estudar o evangelho, a gente não tem essa mesma aderência, digamos assim, né? Então, digamos que essa umidade, essa pureza, todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, meio que são abafados, né? Então, essa pureza de criança e essa visão de mundo de criança, muitas vezes é abafado, né? E eu fiquei me lembrando muito do filme A Vida é Bela, né? Que mostra que é possível, sim, um adulto
levar a vida de forma como uma criança, sem abafar. Não só o aviador que a gente vê no filme, mas vocês já assistiram? Já, né? A Vida é Bela? Que é numa situação de Segunda Guerra Mundial e o pai e o filho vão para o campo de concentração. E o filho fica escondido e tudo mais, e o pai sempre tentando amenizar, né? Para que a criança continuasse como criança, né? Então, é isso, Daniel. Eu sei que eu passei do meu tempo. Foi ótimo, meu bem. Ó, tá vendo? Mas foi muito bom. Essa sua colocação, muito legal do Evangelho. Muito rica essa imagem que traz do filme e traz uma nova ilustração dessa parada. Então, isso realmente nos faz muito pensar no nosso cuidado, do nosso planeta chamado eu, né? Está, ainda quero ver seus outros pontos. Vitor, é com você, meu lindão. Fala aí, você tem seus 10 minutos. Primeiramente, boa tarde para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Emanuel e eu faço parte da evangelização infantil do Sheila. E eu já tive há muito tempo essa mesma afinidade de Mariana com O Pequeno Príncipe, até porque há uns anos atrás eu fiz parte de uma peça do Pequeno Príncipe e eu fui o príncipe. Então eu já tive essa afinidade desde cara, assim. E é um livro francês, né? Foi um dos livros mais vendidos do mundo. Foi escrito em 1943, já abrindo assim de curiosidade. E é um filme que, como Mariana disse, que é para falar para as crianças, sejam elas no corpo de criança ou no corpo de adulto. Porque todos nós temos essa criança dentro de nós. E o filme e o livro são um convite para que a gente não deixe com que essa criança morra. Que ela continue viva, mesmo que seu corpo cresça. E o filme retrata a vida de uma menina que justamente não age como uma criança, e sim como uma adulta. Ela vê o mundo com os olhos de uma pessoa adulta. E ela é instigada a viver como a mãe quis. Que a mãe fez todo aquele planejamento, né? Chega a ser assustador o tanto de coisa que ela faz para planejar a vida da filha. E eu já pensei assim, que isso também é uma crítica social, né? Porque muitas crianças vivem assim, muitos pais colocam muito peso, muita pressão sobre suas crianças, muitas vezes colocam suas próprias decepções na vida dos filhos para que eles vivam o que eles não tiveram. Então, eu achei isso um toque bem interessante no filme, e vale ressaltar que o filme busca trazer os ensinamentos do Pequeno Príncipe para a vida real, né, para a vida cotidiana atual. E isso é muito importante, porque apesar de ser um livro antigo, digamos assim, mas é super atual, são vários ensinamentos que a gente ainda nem aprendeu, né? E além disso, o filme trata sobre vários valores morais, né? Amizade, amor, esperança de algo melhor, inocência, né? E também essa questão da inocência da criança, que, como Mariana falou, que é trazida no Evangelho, que deixar via minhas criancinhas, de Marcos, eu acho. E é uma reflexão que pede para que a gente não seja adultos mecânicos, como foi tratado. Tem uma parte lá no filme que é quando ela já está no avião, né? Quando ela vai conhecer o príncipe mais velho, que até ele foi influenciado a viver de uma forma adulta, mecânica, a viver só aquilo, quando começa a ter energia, aí pronto, ela no computador sem parar, sem nem pensar o que está fazendo. E como eu disse, é um filme que traz várias críticas sociais. E o que eu achei mais interessante foi a questão de que ele traz vários defeitos que são presentes na nossa sociedade de uma forma sutil. Por exemplo, a vaidade, orgulho, o egoísmo, que são trazidos pelos personagens. Primeiramente com a Rosa, que ela era muito bonita e foi, digamos, uma primeira vista do príncipe, mas ela era muito narcisista, se usou de chantagens emocionais contra o príncipe. E quantas pessoas hoje em dia não fazem isso, né? Se utilizam da aparência para conseguir o que querem e buscando sempre a aprovação alheia, né? E, além disso, temos aquele outro que era um homem vaidoso, né? Já liga nesse ponto.
que ele vivia em função de receber elogios e reconhecimento alheio, e todos deviam reconhecer suas qualidades. Também tem o rei, né, que retrata as pessoas autoritárias, egoístas, imediatistas, que não buscam compreender os outros, só pensam em si mesmos, né? E como é dito no Evangelho, o orgulho e o egoísmo são a raiz que dá origem a todos os outros males. E vale a pena ressaltar isso. Também tem o empresário, né, que quantas pessoas não dão mais importância ao trabalho do que à vida pessoal. E já dá para associar a mãe da menina, né, com esse ponto, porque tem uma frase que eu achei muito emblemática no filme, que a mãe, que quando a menina, na verdade, quando a mãe começa a descobrir que ela não estava estudando nem fazendo as coisas da planilha, aí a menina pergunta se a mãe não ama ela, aí ela faz: você é tão importante para mim quanto a planilha. Caramba, eu fiquei muito chocado por isso, porque ao invés de dizer, não, eu amo você muito mais, não, eu amo você como igual com a planilha. Eu achei isso muito impactante e triste, né? Porque, infelizmente, acho que muitas crianças vivem mais ou menos nesse pé, digamos assim, e é realmente triste. E, como eu disse, eu gostei muito da abordagem do filme, com essas questões humanas, esses defeitos humanos, de uma forma muito sutil. Mas eu fiquei triste porque não trouxe todos os personagens que aparecem, porque tinha outros cometas que ele ia, tinha um homem que acendia as lâmpadas e, inclusive, apareceu no começo do filme, mas não foi retratado. Aí eu fiquei meio decepcionado com isso. Mas, enfim. E depois disso, né, cada um desses personagens estava em começos diferentes, aí ele chega na Terra, que é onde tem os homens que possuem todos esses defeitos de todos os outros habitantes dos cometas. E ele conhece a raposa, né? Que traz as qualidades mais fortes, digamos assim, né? Mais claras, que seria a questão do cativar, de criar os laços. E não tem como falar de cativar e não lembrar imediatamente da música, né? De cativar e amar. E traz essa questão da responsabilidade do cativar. Não é um cativar de você sufocar, de você colocar você acima da outra pessoa. É cativar com relação a você amar, a responsabilidade com o amor que você cativa nas outras pessoas. E, como a própria música diz, você... Calma, que eu esqueci. Carregar um pouquinho da dor que o outro vai levar. Ou seja, também traz a questão da empatia e isso também foi uma coisa que ficou clara no filme, digamos assim. E, como eu disse, o filme traz esse convite para que a gente mude essa visão e avaliação das coisas e das pessoas, que muitas vezes esses valores levam à solidão. Como a gente viu, né, nos cometas, só tinha uma pessoa. Como se aquela pessoa achasse que fosse dona daquele mundo, só os efeitos delas cabiam só ela naquele mundo, e levam à solidão, ou seja, elas estão solitárias, porque não tinham a questão das outras qualidades, ficavam muito mais com a questão dos defeitos. E eu achei interessante também que o filme traz a questão a forma com que as pessoas, especialmente as crianças, devem lidar com a morte, né? Porque ele fica sempre falando, eu vou ter minha grande viagem e eu vou ter que ir sozinho, falando sobre a questão do desencarne, né? Que a única certeza que a gente tem da vida é a morte. E o filme trata isso de uma forma bem interessante, né? De fazer com que as crianças entendam que a morte é natural, que a morte faz parte. E outro ponto que eu ressaltei também é a questão do corpo, né? Que o corpo é efêmero, que ele fala até a ideia da concha, né? Que o corpo é efêmero, que a concha se desfaz, mas o que realmente importa é a essência, né? E não darmos mais valor ao que está fora, e sim ao que é dentro, que é o que é realmente essencial.
2 minutos, né? E, justamente, já para finalizar também, eu trouxe um comentário sobre a passagem do Evangelho, e eu vou só ler rapidinho aqui, aí já dá o tempo de finalizar. Depois tem a passagem do Evangelho, né? Aí diz: Jesus falava da pureza dos pequenos, que ainda não tiveram tempo de se submeter aos vícios, que ainda não aprenderam a malícia nem a complexidade exagerada do comportamento adulto. Simplicidade. A vida da criança é simples, e Jesus estava ali exaltando a simplicidade na vida como a mola propulsora para nos lançar ao estado íntimo de felicidade. A criança se contenta com pouco, valoriza as pequenas coisas, não tem vaidades e não é preconceituosa. Se assemelhar às crianças é enxergar o mundo com alegria, sem ressalvas e sem mágoas. É ser mais leve. As crianças pesam muito menos do que os adultos. É ser mais leve nas atitudes, nas preocupações e no apego às coisas. A ideia de criança é o oposto da ideia de velho, não no sentido de idoso, mas naquele que não modifica suas opiniões e não cede a este mundo. Velho é quem se deixou amargar no caminho. Criança é quem respira a alegria e dá novas chances a si mesmo e aos outros todos os dias. E é isso. Muito bem. Olha, foi ótimo, amigo. Muito bom ver essa sua análise como jovem da questão da morte, dos planetas, dos cientistas, de uma forma figurada, mas que nos faz refletir. Muito bom mesmo. Agora, Alisson, meu querido, é com você. Vamos lá. Rindo de Mariana um pouquinho, que eu achei super engraçado. E de Vitor, quando ele falou de cativar, eu estava exatamente pensando na música. Eu não me aguentei, eu caí na risada, porque assim, é algo que marca de fato. Até cantaram lá, cantaram ler aqui, porque isso é muito engraçado, porque marca as nossas juventudes, né? E é atemporal essa música, como é que pode, hein? Eu conheço pessoas mais velhas e mais novas e todos eles cantam da mesma forma. É impressionante. Enfim, gente, pensamos na mesma parábola das crianças. É um filme, como já foi dito, riquíssimo. E de curiosidade, ele é feito também na guerra, né? 1943. Interessante, eu fico pensando, Saint-Exupéry teve algumas outras obras, mas nenhuma delas teve a visão que teve o Pequeno Príncipe, no momento em que o planeta passava por uma situação tão difícil. Ele não conseguiu repetir uma obra com tamanha profundidade. 80 milhões de exemplares, eu tive essa curiosidade também de ir atrás. Você vê que se renova, né? Você passa numa livraria, você vai encontrar lá o Pequeno Príncipe e ele continua nessa... E aí eu vou com um questionamento, né? Que a gente pode olhar pela nossa perspectiva. Será que ele não foi inspirado para isso? Não foi uma psicografia? Porque quando a gente não vê se repetir tanto, apesar das outras obras deles também ter esse teor, mas eu fico me perguntando se não teve essa influência também mais forte, até pelo período que a gente estava vivendo. Saindo desse contexto, eu acho que tem muita simbologia na obra inteira, e eu vou só tocar em alguns pontos para que a gente possa entrar logo no debate, né, e poder todo mundo falar sobre isso. A questão repito, da passagem do Evangelho eu achei muito interessante. E aí, quem já leu o livro, obviamente, como o Vitor falou, tem muitos outros personagens. Como ele é um livro que leva a gente à reflexão, a pergunta que eu devo fazer, pelo menos que eu acho que a gente deve fazer, já que a doutrina é uma proposta de reeducação de cada um de nós, é em que personalidade a gente se encontra, em que personagem a gente está ali. O que a gente identifica em nós de cada personagem, né? Porque se a gente precisa passar pela porta estreita e o caminho é árduo, é porque a gente tem, né, essas questões conosco que a gente identifica, né? Na hora em que você vê algumas situações ali, a gente só consegue entender porque a gente tem uma referência e esse referencial está em nós. Então eu achei muito feliz a forma com que ele vai colocando esses personagens e como eles se repetem, obviamente com algumas variantes, mas eu acredito que ali seja um grande exemplo de vários tipos de situação que a gente encontra, né? E que, obviamente, quando a gente volta para a referência da criança, ela é aquela que, de fato, vai ser o nosso elemento salvador, vamos dizer assim, entre aspas. Outro ponto que eu achei interessante, também foi tocado, é a questão da morte, mas aí eu vou primeiro para a questão da serpente,
A serpente é ruim, é o negativo, é a dor, é a morte. Mas veja que é a solução. Então, os problemas que nós temos, aquilo que a gente teme, aquilo que é difícil, aquilo que talvez seja esse caminho, ele mostra por outro lado. Tanto é que ela diz, não se preocupe. E como a gente espírita sabe que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, esses fenômenos dolorosos provavelmente são a nossa redenção. É quando ele retorna. Né? Então, eu achei muito interessante. Outra perspectiva da reencarnação. Ora, se eu saio do planeta Terra pelo fenômeno biológico da morte e vou para o meu asteroide novamente, eu reencarnei em outro planeta. Então, a reencarnação está aí de uma maneira muito clara. Né? E o mais engraçado é que no filme, pelo menos para mim, né, deu a entender que ele, ao final, ele não volta a ser o Pequeno Príncipe. Então, no fenômeno da reencarnação, ele volta para o planeta e ele reinicia a sua história agora como o príncipe novamente, como o Pequeno Príncipe novamente. Então, esse processo da gente estar nesse ciclo reencarnatório, eu também achei muito interessante. Outro contexto que eu anotei foi a figura do deserto. E lendo nas curiosidades sobre Saint-Exupéry, a figura do deserto ele se repete em várias obras. E vocês sabem, todos estão lembrados, como o deserto também é uma figura presente no Velho e no Novo Testamento. Então, a figura do deserto ela é muito simbólica. Veja que no deserto o piloto está só, numa situação difícil, mas é exatamente no deserto que ele vai encontrar o Pequeno Príncipe com todo aquele cabedal de conhecimento. Ou seja, nos nossos momentos de deserto, é o momento onde a gente vai encontrar esses conteúdos. Quantos de nós não chegamos à doutrina espírita nos nossos momentos de deserto, né? De sede, de fome, de dor, de incerteza, porque deserto traz tudo isso, não é? Então, é algo que eu fico vendo muito presente, a figura do deserto. Né? E aí surge a questão da fonte, que ela também é simbólica. Né? No meio do deserto existe uma fonte, ou seja, o príncipe trazendo aquele conteúdo da esperança que faz com que o piloto vença o medo do próprio deserto e chegue à fonte, que renova tudo. Né? Renova a força, renova a esperança, enfim. E aí, obviamente, voltando agora mais para o filme, quando a gente vai ver essa questão do príncipe envelhecer, dele fazer parte daquela sistemática, eu lembrei de uma outra passagem evangélica. E quando Jesus vai trazer uma informação que eu acho que é muito válida para esse período. Quer dizer, Jesus é válido em todo momento, mas é quando a gente tenta contemporizar as coisas. Não se põe vinho novo em odre velho, porque o odre se rompe e o vinho se perde. Não adianta a gente querer ser duas realidades e viver a plenitude das duas. A gente precisa realmente encontrar a essência para que a gente passe todo esse período como o piloto já velho, né? Já idoso, ele chega, mas ele manteve a essência. Então, aquilo que de fato foi novo para ele, ele se permitiu a mudança com o conteúdo do Pequeno Príncipe. Ele não quis viver aquele mundo, se transformar no adulto com aquelas características e de vez em quando tá ali, como muitas vezes a gente faz isso no contexto do que a gente aprende na doutrina, com o próprio Jesus, tanto é que a gente está aqui reencarnado. Né? Se a gente tivesse aprendido de fato, se a gente tivesse colocado esse conhecimento novo dentro do frasco que tinha resistência, a gente já teria talvez já estar em outra situação, já estava em outro asteroide e não na Terra. Né? Então, esse é outro fator que eu achei muito interessante. E, enfim, é praticamente isso, né? Eu toquei só nesses pontos para que a gente pudesse abrir para essa discussão. Tá bom? Vamos Tá estar ótimo. adiante. Tá Deixa a Mariana ótimo. falar que a bichinha tá ali, chega a estar indócil. Ela tem um texto enorme, tópicos enormes. É por isso que eu corri, eu anotei, mas eu preferi só tocar assim, deixa a Mariana que ela tá ali, a bichinha tá indócil. Então, gente, tá aberto nosso debate. Quem quiser falar, ou abre o microfone, que eu vejo daqui, dá para ver todo mundo, aí eu vou passando a vez, ou bota, também uma mãozinha que pede para falar, que eu não sei mexer, mas quem assim souber pode levantar a mãozinha e a gente começa o nosso debate. Então tá aberto aí. Mari!
Não, eu sabia que eu tava ficando cada vez mais ansiosa, né? E ela foi encerrando. Oh, meu Deus. Mas, gente, eu prometo não pegar o tempo de todo mundo. Eu sei que todo mundo quer participar, certo? Prometo. Tentar. Mas então, o tópico seguinte que eu ia falar era exatamente essa questão do deserto. E eu estava fazendo. Porque quando a gente conhece a doutrina, a gente não consegue ver as coisas da mesma forma. Né? Então, quando eu li O Pequeno Príncipe antes, né, eu ainda estava tipo, o que é espiritismo? Né? A gente ainda tá, né? Mas eu estava muito no início mesmo. E agora que eu reli 2 vezes, né? E assisti o filme, a gente vê coisas diferentes, né? A gente não consegue mais assistir um filme sem aquele óculos que a doutrina nos mostra, né? Que nos dá. E essa parte do deserto me chamou muita atenção, porque o próprio Jesus passou os 40 dias no deserto, né? E Rossandro fala muito do deserto, que muitas vezes é necessário a gente ter esse deserto mesmo, para a gente ter esse contato conosco. Porque o mundo é sempre gritante, né? A demanda de comprar, de possuir, de parecer, e mil e uma coisas, né? Que o mundo cobra da gente. É gritante, a gente acorda já com os gritos do mundo, né? A gente vai deitar com os gritos. E a gente não tem tempo para olhar para a gente. Né? A gente escova os dentes correndo, a gente come correndo, né? Quando a gente, pronto, a gente que é mulher, né? A gente vai se maquia correndo, a gente cabelo correndo, mas não está apreciando cada momento. Então a gente não vivencia os momentos como da melhor forma, muitas vezes, né? E esse deserto faz que a gente se olhe, né? Como a Alisson falou isso, não foi, Alisson? Que é esse momento que a gente se vê, né? E, gente, eu já vou passando... desafio, de fato, né? Né? Exato. Eu vou passar já para o final, para não falar tudo agora, mas essa situação de deserto que, quando o Alisson falou, me veio aquele... Sabe quando a lâmpada acende? Ou então aquele meme que a cabeça explode? Foi exatamente o que aconteceu. Se alguém estava vendo, vi minha cabeça explodindo aqui. Mas os fiozinhos, assim, os fusíveis, sei lá, não entendo de elétrica, mas os negocinhos se conectaram, entendeu? Pum, desse jeito, né? E exatamente esse momento que a gente está vivendo não é um momento de deserto? Total. As crises não são um momento de deserto, né? A questão é a gente dedicar e aproveitar, né? Exato. E a própria situação do deserto, que chega o Pequeno Príncipe no filme, no livro, né? E nesse momento de deserto que a gente está precisando de consolo, que a gente precisa ter esse contato com a gente mesmo, não sei o que, não sei o que. Quem pode estar chegando também para a gente? Eu estava fazendo a leitura e revisando meus pontos, e no final estava chegando. O mais engraçado é que Pequeno Príncipe, para eu não estar escrevendo Pequeno Príncipe direto, eu estava escrevendo PP. Eu não sei se a Alisson sabe, PP, o que é aqui para Campina. Não. É Parque do Povo. Ah, Parque do Povo. Mas você Então, falou, peraí, Parque do Povo. Tá todo mundo hashtag saudade do PP, partiu o PP não vai mais, né? É verdade. O PP para mim tá sendo outra coisa agora, que é o Pequeno Príncipe. O maior São João do mundo deve estar se ressentindo mesmo. E eu estava fazendo muita associação, porque fala muito em cativar, né? A raposa, eu acho muito interessante a questão do filme que fala a raposa, quando eles vão se despedir, ele deixa presentes para o Pequeno Príncipe e fala dessa questão de cativar, né? O Pequeno Príncipe também deixa presente para o aviador. No filme, Mariana, a gente não tem essa explicação. Deixa eu só aproveitar. Tá aberto para debate, né, Daniel? Posso falar, Sim. né? Só para a gente aproveitar. Sim. Essa é a ideia. Pode pegar o fio dela e já... Não me deixa falando sozinha, não, Alisson, não, por favor. Porque só você falou uma coisa que eu achei interessante, e só para dar um mote, para você até desenvolver. Quando você falou da raposa e do Pequeno Príncipe, eu acho que ele fala de uma coisa que hoje a gente não tem. E eu não vou falar de cativar, eu vou falar de rito. Se você lembrar do livro, o que é um rito? E aí ele diz, o rito é você chegar naquela mesma hora, para eu ter uma ansiedade da sua chegada. Ou seja, a questão da gente respeitar algumas coisas. Hoje a gente quer tudo pular daqui para aqui, sem respeitar a edificação do próprio tempo.
E aí essas relações se tornam mais volúveis, as coisas se tornam mais sem tão sentido, porque a gente hoje não respeita mais o rito. A gente quer tudo para ontem. Não é interessante essa questão? Eu acho que assim, passa às vezes desapercebido, mas o rito é fundamental para até o fenômeno do cativar, né? O que você diz? Tô dando de Daniel, tô moderando, não devia não, mas tô. Não, Alisson, devia sim. Eu já disse no início, antes dos meus 10 minutos, no início dos meus 10 minutos, gente, assim, se deixar eu descarrilho aqui, viu? Não, é porque é Aí muito vamos bom que você vai conversando. comentando, eu só, a gente vai ouvindo, para e diz, ó, que tal, né? Isso aqui, né? Pra gente poder ir desenvolvendo. Não, o momento da raposa é muito cheio de conhecimento, muito cheio de É. ensinamento. Exatamente essa situação de ritual, ela até reclama, né? Poxa, você devia ter chegado no mesmo horário que você chegou ontem, Exato. que aí você criava, né, aquele costume, né? E ele fala, tipo, o ritual é massa porque faz os dias serem únicos, as horas serem únicas. E quanto a laços e relacionamentos, com ritual, né, respeitando os tempos, Não né, é? vai criando, né, uma especificidade maior. Né, Quem o que não eu teve acho uma muito... paquerinha que você só encontrava naquele dia, naquele horário, e você sabia que você já ficava naquela expectativa? Não é Eu tinha verdade? um paquerinha no MIEP, aí toda vez no MIEP eu ficava assim, deixa isso pra lá. Tá Mas vendo? vamos voltando no assunto. Mas é um É, fato. vocês E falando eu aí, acho que até né? na vida profissional. Não, pode falar. Vai. Não, Thaís, fale. É que está Participe. aberto, né? E quem me conhece dos outros debates, eu já passei por isso, Mariana, principalmente porque eu falo muito, então os 10 minutos para mim foram uma Não tortura, é verdade certo? isso. E como eu vejo que está todo mundo calado, eu gosto também de provocar para ver se a gente conversa mais, né? E vocês falando, antes do que vocês falaram, os tópicos que vocês tocaram foi o que eu tinha anotado também, né? Só que eu tenho um problema. Eu sou fantástico no mundo de Bob. Então, assim, as pessoas falam e eu começo a pensar mais, sabe? Fica aquela coisinha assim, motorzinha. E veio uma... A Alisson já tinha falado da questão das reencarnações e para mim isso foi bem explícito no filme, né? Primeiro com a passagem que diz que na casa do Senhor há várias moradas. E que moradas são essas? Se ele está viajando o tempo todo. E em cada planeta que ele vai, ele sempre realmente vai aprender alguma coisa. E no último, que a criança vai para encontrar o príncipe, que ele já está adulto, quais são os personagens que mais... Aí é uma pergunta que eu faço, né? Que mais, assim, impediram ela de avançar para o Pequeno Príncipe. Porque teve alguns que foram mais, assim, pouquinhos, mas teve 2 que foi bem, assim, que parou mesmo, que ela teve que dar a volta. Que foi o orgulho e o egoísmo. E aí me lembra o Livro dos Espíritos, né? O que é que interrompe o nosso progresso espiritual. E o orgulho, ele estava ali a serviço da população, né? Já que ele era um policial, ele era vaidoso, e aí eu digo orgulho, né? Pela vaidade. E a partir do momento que ele começa a receber os aplausos, ele para de servir. E aí ela continua. Quando ela chega no elevador, o rei, que sempre quis, mas qual era o serviço que ele estava fazendo. Então, ele saiu do pedestal, e aí já bota a questão dos próprios cargos, né? Dessa necessidade de você intercalar. Ele era o rei, e aí ele foi para uma posição inferior para ele poder aprender a servir. O Pequeno Príncipe, ele era príncipe, e ele estava servindo como? Como um zelador, né? Mas o grande empecilho mesmo foi o do egoísmo. Por quê? Porque ele queria servir a si e coletar coisas que não eram essenciais, faziam com que as coisas essenciais se tornassem não essenciais, né? E eu viajando, primeiro ponto que eu ia colocar é esse, né? Mas vocês falando, vocês já falaram outras coisas. Mas uma coisa que eu fiquei refletindo aqui, por que o nome é Pequeno Príncipe? E aí eu vou fazer uma analogia, certo? Não sei se é verdade, mas é só uma analogia mesmo. Quando Jesus veio, ele se fez como? Ele era o príncipe, né? Mas ele se fez pequeno. Então, na minha fantasia mundo de Bob,
Pequeno Príncipe é todas as lições que você tem que aprender, mas aprender com aquele realmente que se fez pequeno para poder dar uma grande lição para a gente. E uma das grandes coisas, assim, que, já voltando para o filme, né, sem muitos devaneios, Thaís, uma coisa que eu achei bem bacana, e aí vocês falaram da raposa, para mim a raposa é o personagem que eu mais gosto. Assim, não gosto muito dos outros não, mas a raposa para mim é legal. E o quanto a gente precisa de uma raposa na vida da gente. Uma pessoa que em alguns momentos vai dizer assim, ei, não é bem assim não, você precisa ser desse jeito. Porque, pelo menos no filme, eu li o livro, mas como aqui é mais o filme, no filme o Pequeno Príncipe sai daquela sua zona e encontra a raposa, né? E a partir dos ensinamentos dela é que ele muda um pouco a sua visão. Então a gente precisa muitas vezes de um amigo raposa para dar um toque. Dizer, ei, não é assim muito que tu tem que agir, não. Então, para mim, é o mais bacana. E só para finalizar, porque aí outras pessoas vão falar, né? Que eu também achei muito bacana, é a questão do paralelo da morte com a vida espiritual. Todo mundo está isolado em casa, está no seu planeta, né? No seu deserto. E muitas vezes a gente está se questionando sobre não vou dizer a passagem, né? A própria, um ressignificado sobre a morte. Acho que todo mundo, sendo espírita, sendo de qualquer pessoa, tem que parar para pensar sobre isso. E quando ele fala e ele ensina a criança, né? Para enxergar e pensar nele, no Pequeno Príncipe, fechando os olhos, que ele vai ouvir as gargalhadas, né? Que ele não fala assim no final. Então, você passa a criar um laço, vamos dizer assim, eterno, com aqueles que já se foram a partir do sentimento. Então, eu achei assim um toquezinho daquele que você pode sentir o outro através de uma percepção interior, mesmo quando você não enxergue ele. Então, eu acho que foi um toquezinho assim no final bem bacana. E só para deixar, eu disse isso eu acho que umas 4 vezes, mas só para deixar por último. Tá vendo como eu falo muito, Mariana? Eu lhe entendo. E só para deixar é que qual é a sua pergunta? A pergunta que você está preparado, mas se vier você não vai saber responder da sua encarnação. Porque ela se preparou achando que vinha uma pergunta, mas quando veio a gente não está preparado, né? Então, eu fiquei assim, eu disse, caramba, qual seria a minha pergunta? Que eu estou me preparando, mas as situações sempre mudam e a gente tem que se adaptar a elas, né? A partir dos ensinamentos que a gente recebe. Então, o Pequeno Príncipe me deixou a pergunta. Então, posso pegar o gancho de Thaís? Pode, vai lá. Thaís falando da pergunta e eu estava lembrando, no início do filme já tem a resposta, né? Então, muitas coisas que a gente tem a pergunta, eu fico pensando, será que a gente já não tem essa resposta? Porque antes ela entrar na sala tem um pôster, né? Que é exatamente a pergunta e a resposta. Não sei se vocês notaram. Porque a câmera, né? Vai descendo bem no pôster mesmo. E quando está nesse mundo dos adultos, tem o mesmo pôster, sendo que de forma diferente, mas fazendo a referência ao mesmo ponto, que é essa questão da essência, né? E antes de eu voltar na essência, gente, eu vou ser rápido, viu? Para deixar o debate para todo mundo, prometo. Eu estava exatamente fazendo essa relação que Thaís fez. Eu fui até procurar no meio da fala, eu acho que foi de Alisson, procurar o que estava escrito na cruz de Jesus, né? Eu achava que era alguma coisa relacionada a príncipe, mas não, era rei. Mas de qualquer forma é reinado, né? Então, nesse deserto que a gente passa, né, no momento de crise, porque o aviador estava na crise, o avião, né, né, deu perda total ali. Não perda total, né, porque conseguiu voltar. Mas estava naquela situação tensa de crise no deserto, de repente chega alguém com um bocado de ensinamento, auxiliando a mudar a visão. E eu achei muito massa a sacada do microscópio. Porque a menina estava para ganhar um presente, já estava embrulhada, que era do microscópio. Mas no final, ela estava olhando aonde? Junto com a mãe. Depois da mudança de visão dela. No telescópio. Então, foi uma mudança de visão que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a doutrina, toda essa trilogia aí, né? Essa grande trilogia, traz para a gente. A gente está muito focado só aqui no egoísmo, nosso orgulho,
só no que a gente vê. Tanto que a gente vai vendo no livro, o próprio relato que o Pequeno Príncipe vai perguntando sobre as pessoas grandes, né? Sobre as pessoas, onde é que elas estão, não sei o quê. E cada personagem vai dizendo segundo a visão dela. Tanto que eu achei bem interessante que as flores falam, não, elas vão com o vento, não criam raízes. Existem 6 ou 7, né? A visão das flores, né? E é isso, gente, porque senão eu vou falar demais. Mas era só Deixa eu isso. só aproveitar também, já que você falou, ó, só lembrando, eu fico pensando, se a gente fala do deserto, o avião cai, né? Ou seja, aquilo que mantinha ele nas alturas, ele cai, né? Aí me lembra a figura de Paulo que cai do cavalo também no deserto, na estrada de Damasco, né? E é engraçado porque a gente aprende na doutrina espírita que nós saímos da mão do Criador simples e ignorantes. Mas, em essência, a gente não tem nada de negativo, porque não pode ter saído da mão de Deus, que é plenitude em tudo, ter algo negativo. E o Pequeno Príncipe, talvez nessa figura que Thaís colocou lá, da figura do próprio Jesus, ele faz com que o indivíduo volte para a essência, ou seja, existe dentro da criança, existe dentro dele a essência. O problema é que o mundo fez com que a pessoa realmente se perdesse, né? Então, é na queda que a gente vive o nosso deserto, mas talvez nessa queda aí, nesse deserto, a gente encontra o que vai resgatar a gente. E a gente, caramba. E aí né, a gente vai ver tantas situações de pessoas que passaram por problemas de saúde severos, né? E aí quando reverte o quadro e volta para a vida normal, volta diferente. Não sei se assim, não. Eu vi que isso que o mundo apresenta tão importante, o essencial é outra coisa. Ou seja, mas estava ali dentro, só foi abafado. E tem Aí uma para a parábola das frase, sementes que você falou. uma frase de efeito no filme, justamente sobre, e aí ligaria para a essência, né? Que o problema não é a gente crescer, o problema é a gente esquecer da essência, Esquecer, perfeito. né? Que aí ele fala. Mas tem uma menina aqui no coisa que eu não conheço, que eu nunca ouvi, que é Samara Sinésio. Quer falar não, Samara? Tá tão bonita aí no negócio. Eu sou assim, viu? Eu vou olhando e vou chamando para ver se quer, pra gente ver se a gente conversa. Quero Escuta, sim. Oi, Thaís. tá vendo? Oi. Tava aguardando vocês, tô achando tão bom ouvir vocês. Eu gosto de escutar Sobre também. Eu falo muito, mas eu escuto. Sobre o que você falou, que é bem. Eu não assisti o filme, mas eu li o livro. E no final, fala sobre criar essas risadas. Ele fala com um amigo. E no que ele cria essas risadas, para ele olhar as estrelas. E todas as vezes que ele olhar as estrelas, ele vai rir, porque disso ele vai lembrar da risada do Pequeno Príncipe. E para ele, olhar para as estrelas vai ser um sinônimo de sorrir. E eu me lembrei da passagem do Evangelho, quando Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Porque nós somos estrelas na vida das pessoas também. Mas quais as marcas nós temos deixado para essas pessoas? Que ao olhar, que ao lembrar de luz, lembre de alguma característica boa nossa. Pode ser o nosso sorriso, pode ser a nossa paciência, pode ser o nosso carinho, pode ser o nosso acolhimento, pode ser a nossa simplicidade, pode ser a nossa fala, o nosso olhar. Então, qual estrela eu tenho deixado na vida das pessoas e por isso tenho trazido para minha própria? Porque o Pequeno Príncipe, ao partir e dizer isso ao amigo, ele também leva um carinho, uma lembrança daquele amigo. Ele não explicou, claro, a forma como iria guardar o carinho desse amigo, mas no que ele quis que o amigo lembrasse dele, olhasse as estrelas, lembrasse da sua risada, ele também guardava esse carinho pelo amigo. Aquele amigo também seria estrela na vida dele. Então, eu me lembrei muito bem disso e, enfim, estou gostando muito, gente, de estar com vocês, muito bom
muito iluminativo para mim. Outra coisa que eu lembrei também, eu gosto de conversar. Outra coisa que eu lembrei foi o geógrafo, que ele era um geógrafo, mas isso está no livro, porque, como eu disse, eu não li o filme. Ele era um geógrafo, mas ele não explorava. Ele não era um explorador. Por isso, a indagação do Pequeno Príncipe, ele é um geógrafo, mas ele não explora. E está aí trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa realidade, a nossa possibilidade de não viver as coisas, de estar nas coisas, mas não vivê-las. Eu sou uma profissional, no caso, na área da saúde, eu estudo fisioterapia, e a minha vivência nessa área não é profunda como podia ser, que é contato humano. Fisioterapia se trata de contato humano, contato com pessoas. Então, eu posso não me aprofundar nesse campo profissional meu. Assim pode ser no meu campo como filha, como irmã. Então, eu estou nas coisas, mas eu estou vivendo-as, eu estou realizando-as. Foi isso que eu me lembrei, gente. Obrigada. É isso. Me chamou muita atenção, valeu aí, Samara. Muito bom eu ouvir. E se você gosta de conversar, você está no lugar certo. Pode conversar, você é sempre bem-vinda. Ah, que bom. Muito feliz de você estar participando conosco. E também trago essa parte do deserto, né, do retorno à infância. Então, como vem no Evangelho, a gente precisa realmente retornar não na infantilidade das nossas atitudes, das nossas escolhas, do nosso pensamento, porque temos que amadurecer sim, mas é fazer uma releitura dos nossos, abrir um pouco a nossa caixa, esvaziar do que a gente acaba, mas muito forte, esse convite ao essencial. E em épocas de pandemia, talvez caída no deserto, que está assim nas nossas casas, o retorno a se conhecer, os limites que a gente está tendo, geográficos e físicos, que estão, sabe, o progresso não para. Então, assim, a vida tem que mudar, a gente tem que mudar. Perto do Pequeno Príncipe, o retorno à criança dele para refletir rei. Então, porque a morte é isso, pega todo mundo, rei, pobre, plebeu, rico, homem, mulher, mas não é uma punição. A minha pergunta é essa, o que é que eu fiz de essencial na minha vida? Posso ser acometido da doença, eu posso desencarnar de hoje para acontecer, mas não sabe quando. Então, esse convite da cobra, esse símbolo desse processo. E outra coisa que eu abro assim para o debate é o desdobramento, para como está o momento final dela, de encontrar ele. Eu vi, na verdade, um momento de desdobramento dela, e o que mais me encantou é que ela não ela abraça com o sentimento como se ela tivesse que o príncipe lembrava dela. E isso acontece muito com a gente. Do bom dormir. Filomeno de Miranda fala muito isso. André Luiz Tralha envolve, faz tratamentos, conversa com os nossos familiares que já partiram. Os espíritos também têm esse contato mais direto com a gente enquanto a gente está dormindo. Do amor, do afeto e das lágrimas dela quando se deixa cativo, quando se deixa da saudade. E eu queria ouvir de vocês, que estão aqui ainda tem um tempo, me chamou muito abusivos. Então a gente vai ver muito o artista que vai desenhar aqui depois, que ninguém vai ser outra coisa, que desenha você não vai ser. Como a gente tem nossos amigos, para quem está próximo a gente, a responsabilidade de falar, do relacionamento, dos ritos, que também são dos relacionamentos hoje muito efêmeros, muito líquidos, que virou até moda, né? Tornou muito emblemático, porque acabou sendo real. E a própria Raposa traz esse laço. A gente não criou um vínculo, a gente se viu. A gente precisa, como você, vai ser importante, como eu também serei importante para você. Então, às vezes, também é uma regra para a juventude e para a gente adulta também. É sempre um reflexo muito forte a questão das nossas energias, e uma delas é essa. É o que menos abusivos, como a gente, Alisson, ele pode trazer a questão, uma orientação para analisar nesse processo de pandemia que nos convidou o essencial dos relacionamentos e o cuidado para não ser abusivo. É interessante essa questão que você falou. Engraçado, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um trabalho que a gente fez aí em Campina Grande. Eu não sei se foi na AME, eu não tô lembrado. Thaís estava. Que a gente pediu para fazer um desenho. O desenho, né? Eu lembro, Thaís, da Lembro. sensação quando eu disse, presta não, joga fora. Teve gente que depois... E o objetivo era aquele.
E o objetivo era aquele, a gente pedia para cada um desenhar, eu acho que eu criei uma cena, né? E pedi que cada um desenhasse uma coisa, não foi, Thaís? Em relação à cena que eu falei. E depois eu saí conferindo cada um dos desenhos, eu disse, ó, isso aqui tá ruim, tá péssimo. Amassei, outros eu rasguei e joguei no lixo. E assim, foi nítido, né? A reação de cada um dos evangelizadores. E dizer assim, caramba, acaba vem de Recife para me tratar desse jeito. numa, num estudo, numa dinâmica. E aí a gente percebe, naquele exercício que a gente fez, como ações da gente, às vezes, inconsciente. Naquele caso, não que eu estava de caso pensado, mas quando a gente está em sala, quando a gente está em família, às vezes a gente age de uma maneira tão inconsciente, e essa questão do abusivo, eu acho que está muito relacionada à nossa perda de sensibilidade. A gente perde um pouco essa característica de ver o que é que aquele ato significa para o outro. Daí a história do cativar. Você é eternamente responsável por aquilo que você cativa, ou por quem você cativa. Porque a gente, às vezes, e aí eu faço, lógico, uma analogia com o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que sabe que vai, né, magoar, que vai ferir, e ele não faz por conta daquilo. Então, eu acho que a gente vê esse abusivo nesse primeiro momento, me lembrou imediatamente aquela dinâmica que a gente teve a oportunidade de trabalhar aí. O segundo ponto que eu acho também válido é porque agora as pessoas estão entrando em contato com a família, estão vendo o resultado. Aquela pergunta, são meus pais, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, tem muita gente entrando em contato agora. Porque tem muito pai que terceiriza, vai-se embora, né, para o trabalho, para fazer a manutenção. Final de semana é muito festa. Ó, Thaís aí falando com 7 pessoas, imagina você conviver agora de fato com os defeitos e as dificuldades de cada um. Então tem muita gente, muito pai, muito irmão entrando em contato agora com essa realidade. E aí surge às vezes, né, eu acho, como tem essa falta de sensibilidade, a gente acaba surgindo a figura do rei, surge a figura do contador, surge a figura do bêbado, não no sentido deles em si, mas o que eles representam. Então, é muito complexo. Eu vejo uma situação bastante difícil e aí volto para um sermão profético, né? Haverá filhos contra pais, mãe contra filha e assim sucessivamente. A gente tanto vê isso na questão simbólica da saúde, onde eu não posso entrar em contato com os meus pais para evitar o risco, e o outro lado da questão dessas diferenças, que realmente agora há um conflito. Então, é um desafio. Eu acho que é bastante desafiador. Né? E em relação ao rito, eu não sei se Daniel teve essa questão do rito também, das relações. Foi o abusivo e foi essa questão também, né? Não estou bem lembrado, mas acho que sim. O rito, eu acho que ele é fundamental em tudo. Até em Eclesiastes diz isso. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E a gente tem pulado muito essas etapas, né? A gente vai vendo situações das mais diversas. Eu conversava há pouco com uma pessoa que até a figura das pessoas que nós formamos hoje, agora vou falar em termos profissionais, dos nossos alunos que saem, quando a gente menos espera, estão querendo se lançar numa situação que eles não têm nem conteúdo ainda, nem preparo. Eu vi uma charge uma vez de uma escada e ele no primeiro degrau e tentando esticar a perna para ver se chega no último. Então é a representação de uma geração onde aí é como é importante a gente trazer a doutrina espírita, a evangelização, para fazer que haja esse respeito ao tempo e aos ritos, todos eles. Porque nós temos uma sequência de ritos na nossa vida. E como você lembrou muito bem, né? Hoje se torna tudo muito líquido. A necessidade da gente. E é um paradoxo muito grande, né? A gente tem um índice de suicídio altíssimo e que aumentou, vale salientar, e as pessoas com receio de criar laços e ao mesmo tempo tendo uma grande necessidade. Então você vê que a gente precisa voltar à simplicidade do evangelho, né, para criar esse rito de fato, né, e reatar esses laços. Então acho que é mais ou menos por aí, apesar de ser um campo vasto demais para a gente explorar.
Gente, eu não consigo fazer tantas. Assim, claro que consegui entender como é? Várias relações entre a parte subjetiva e a parte objetiva da doutrina, mas eu sempre vou para uma parte mais objetiva, uma parte mais prática das coisas. E aí, pensando exatamente na questão do contexto do livro ter sido escrito e num contexto totalmente de ressignificação, e essa palavra está muito em alta ultimamente, né? Eu acho que, tipo, vocês imaginam só a pessoa no meio da Segunda Guerra escrevendo esse livro, o quanto de ressignificação ele teve que fazer, né, para poder fazer essa obra. E aí a gente é chamado a reler e relembrar nesse momento essa obra através de uma visão espírita, e a gente percebe o quanto é importante a gente fazer essas ressignificações de acordo com as frases da Raposo, de acordo com os elementos alegóricos que ele trazia. E aí eu fico pensando muito nessa questão que Daniel e o Alisson falaram agora, da questão das relações, e eu penso que no passado, muito a gente, não necessariamente a gente, porque eu ainda sou jovem e tal, acho que não passei por muito dessa situação, mas as relações de marido e mulher, de pai e filho, de irmãos, não eram questionadas. A pessoa nascia, a relação estava posta daquela forma, e você simplesmente aceitava aquilo. Mas ao longo do tempo as pessoas passaram a questionar, e hoje isso está muito em alta, de você questionar o seu posicionamento. Ah, não, mas por que eu tenho que ser tratada dessa forma? E aí a gente entra inclusive em outras questões de outras relações, a homofobia, o racismo, coisas que eram postas que a gente não parava para pensar antes, e hoje em dia as pessoas dizem, não, eu não preciso mais ser tratado dessa forma, eu não quero mais ser tratado dessa forma. E aí essas ressignificações se tornam cada vez mais importantes. E dentro desse contexto, principalmente das relações, das reflexões que a Raposa fez, parece que a fala da Raposa parece que todo dia se renova nas nossas vidas, né? E traz significados novos a cada dia, em cada tipo de relação que a gente tem. Eu vi, até posso compartilhar com vocês depois um vídeo, eu acho que eu mandei no grupo do MIEP, não sei se mandei, Thaís, de um rapaz que o pai foi diagnosticado com uma doença e ele tinha 90 dias de vida. E aí, é tão estranho vocês falarem sem me ver, né? Deixa eu ver se dá para aparecer. É a bagunça do Uma meu voz do quarto. além. E o rapaz, o pai tinha 90 dias de vida, e aí ele começa a perder, ele perde primeiro a fala, não me lembro, e a família começa a não falar mais. Eles começam todos a se comunicar através de um tablet. E aí ele perde a função motora. E aí ele fica numa cadeira de roda e ele passa numa experiência bem bonita com a mãe, de uma dança comemorando as bodas deles. E aí, assim, eu vi nesse vídeo muito de ressignificação em cada relação que a gente tem, porque a família, os amigos, todos eles foram ressignificando, porque no vídeo ele perguntava, a gente não sabe a hora que a gente vai morrer. A gente está diante dessa situação do vírus agora e tudo mais, que existe um potencial maior de morte, mas tendo vírus ou não tendo vírus, a gente pode morrer a qualquer instante, né? É a única certeza que a gente tem depois de encarnado. Então, esses processos de ressignificação são muito importantes, principalmente nas relações, porque a gente não sabe até quando vai estar encarnado nessa experiência encarnatória com aquela pessoa. E aí o filho dizia muito isso. Muitas vezes meu pai batia em minha porta e eu dizia, não quero, não agora, estou ocupado. E aí o pai saía com um sorriso no rosto. Ele dizia, meu pai me entendia e eu não entendia ele naquele momento. E eu fui ressignificando tudo isso e eu pude, de 90, passar mais de 1000 dias, mil e não sei quantos dias com meu pai. E aí foi muito bonito o vídeo, posso compartilhar com vocês depois, mas fico bem tocada com essas ressignificações das relações, principalmente. Ô, Raíssa, deixa eu aproveitar. Só tu falasse uma coisa que me deu uma... tanto no livro como no filme, em especial, tem a partida, né? A cobra, que pega lá o Pequeno Príncipe, e aquilo que eu disse, né? A figura do mal. Mas só para levantar a lebre, só para a gente pensar. A gente teria condições, a gente tem condições hoje de partir dessa forma? Em paz, deixando as pessoas de fato, a gente vai se transformar em obsessores, né? Porque a gente fala muito da partida, mas a pergunta no sentido da gente,
Se for a gente realmente dá as costas, assim, gente, ó, valeu, chegou a hora, eu tô partindo, não se preocupe. Olhe para o meu corpo como uma concha vazia, mas eu permaneço lá em cima. E a gente vai realmente e tranquilo, sem nenhum apego, sem nenhuma... Eu acho que vale a pena a gente pensar nessa perspectiva, né? Eu Thaís digo que abriu, diga lá, sim, Thaís. penso que não e ajo tipo Chico Xavier dentro do avião. Agora não, por favor. Mas desse jeito. Pois é. Porque é interessante, porque a gente olha muito para os espíritos que estão... Mas peraí, daqui a pouco é a gente. Como é que a gente vai? Né? Será que a gente realmente vai dizer assim, não, chegou a hora, eu vou, não tem problema, né? Vou dar continuidade de fato e vou esperar aqueles que eu amo chegar depois. Será que a gente tem esse desapego? Ou será que a gente ainda está... Porque o Pequeno Príncipe mostra um desapego ímpar, né? Ele diz, não se preocupe, é a certeza, é a convicção. Ele não gera nenhum tipo de problema. Inclusive, é isso que dá sustentação ao próprio velhinho. Chegar no momento onde ele chegou e dizer assim, vai chegar a hora da minha viagem, né? Você tem que se parar. É natural. Então, eu acho que a gente precisa ter esse exercício desse desapego, porque, caso contrário, a gente vai se transformar no obsessor de amanhã, de estar perto por saudade, né? Mesmo sabendo de tudo. Sabe uma coisa que eu pensei, e agora eu me lembrei, quando eu estava assistindo o filme, não sei se vocês perceberam isso, é como a gente dá desculpas para as nossas ações. Tem uma cena, que eu não sei se vocês lembram, que é da mãe com a filha. E a filha vai reclamar o porquê da mãe nunca estar presente. E a mãe vai dar a desculpa que é por causa do pai, né? Eu tenho que trabalhar mais porque seu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a filha diz, mas você vai acabar tão ausente quanto ele. E aí agora eu fiquei pensando assim, nessa perspectiva de ressignificar, de ter medo da morte, quanto a gente dá desculpa pelas nossas ervas daninhas, né? Pelas coisas que a gente não consegue fazer, colocando, vamos dizer assim, uma máscara do bom moço. E quando, na verdade, a gente tem que, como diz assim, se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Assim como o Pequeno Príncipe fez com o Salbado, né? Então, eu acho bem assim, viável. Eu tô vendo o Livro dos Espíritos Evangélicos, tudo que eu vejo, assim, eu fico fazendo um link e fico viajando. Então, vocês me desculpem, porque eu fico eu tô meio noiada, sabe? Eu acho que eu tô isolada e tá fazendo uma noia, assim, na minha cabeça. Então, beijo, Samara. Vocês peçam, eu peço desculpas pelas minhas noias. E só. Não vou falar mais. Arthur, bota o fundo. Que o meu não ficou legal, não. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mariane, já acabou a sua lista? Samara, fale, meu bem. Se despeça. Acho que é isso que você queria falar. Você abriu o microfone? Não. Quem mais? Estamos já encaminhando para o nosso fim. Então, qual mais Gente, vocês... vocês estão me ouvindo? Oi, meu bem, Oi? pode falar. Pode falar. Tá bom. Obrigada pelo momento. Foi muito iluminativo. Desculpa ter que sair agora, porque realmente eu vou ter que ir. Mas foi muito bom estar com vocês. Espero vir mais vezes. Obrigada. Tchau. Me chamou Daniel também, tava falando. diz, Mário. Olha, Daniel, porque você tava dizendo, Mariana tava, não tem muito. Vá, pode falar. Tá bom, então. Vou falar só um pouquinho. Porque, pronto, eu fiquei muito encantada pela questão do cativar, né? Do criar laços e tudo mais, da criação de vínculos. E eu achei bem interessante que tanto a gente cria esses laços, esses vínculos pela eternidade, como bem Thaís trouxe, né? Nos reencarnos do Pequeno Príncipe, no finalzinho, ele viu a flor, né? Quando foi o pôr do sol, inclusive, a própria menina também viu a flor no pôr do sol. Então, aquilo fica na gente, né? E ela até fala, eu acho que, eita, eu não lembro se foi a Raposa, acho que é a Raposa no livro, que ela fala que a gente conhece bem as coisas que cativam, né? Então, criar laços é necessário para a gente ter um bom conhecimento, né? A própria questão da educação na pedagogia, quando a gente vai ensinar para a criança é de um jeito,
para adolescente é de outra, para jovem é de outra forma, porque a gente tem que entrar naquele mundo, a gente fala outra linguagem. Então, a criação de laços é diferente para cada pessoa. E essa própria questão do cativar e do Pequeno Príncipe, eu penso muito, eu acho que é o Aviador no livro. Pronto, agora eu já não sei mais. Mas que fala que é muito bonito essa fidelidade, essa ligação do príncipe com a flor, com a rosa dele, porque a gente via a rosa nele, né? Ele era tão ligado, tão conectado à rosa, que a gente via a rosa no Pequeno Príncipe, né? Então, eu fico me perguntando, qual foi esse Pequeno Príncipe que veio aqui na Terra? A gente já trouxe até isso aqui, né? Qual foi esse Pequeno Príncipe com tantos ensinamentos, com tanto amor, com tanta leveza que veio aqui na Terra? Né? Então, a gente tem esse exemplo de ser esse modelo e guia, né? Que é Jesus, e assim, parte da vida dele a gente consegue resgatar nos evangelhos, mas será que a gente consegue se permitir cativar, né? Porque a gente vai lendo o Pequeno Príncipe, a gente vai sendo cativado pelos personagens que estão ali. Mas será que a gente está lendo a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e está se permitindo criar laços? Porque ele está aí, ele está aqui, a todo instante, né? Então, esses laços estão disponíveis para a gente se permitir cativar. E a partir do momento que a gente se dê essa permissão, né? Que foi como a situação que bem Alisson trouxe, né? De Saulo para Paulo. Então, Saulo se permitiu cativar, Saulo se permitiu ter essa criação de laços, né? Estreitar os laços com Jesus. E exatamente nesse estreitamento de laços que ele chegou e falou, como Paulo, né? Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, eu fiquei muito, assim, encantadíssima, exatamente com essa parte de cativar, porque a gente acha muito bonitinho, né? A raposa falar, o Pequeno Príncipe, que lindo, né? E a gente se cativa no livro, no filme, né? Fica encantadíssimo. Mas será que a gente está se permitindo, né? Criar esses laços, porque tem que ser dupla, né? E outra coisa que também tem a ver com isso, perceba que o idoso, aquele velhinho, ele é o louco da pureza, dos sonhos, do essencial. Quando a gente começou a conversar sobre a questão é uma atitude de coragem. Ser diferente nesse sentido é uma atitude de coragem. E acreditar sendo ensinada e seguir aquela pureza daquele homem. A essência dele estava muito forte do que ele queria, do que ele acredita. Isso também, essa simbologia também que traz da loucura, que acaba, o que traz como sempre me chamou muita atenção. Não é porque estamos todos doentes que é o estado normal. Então, a gente precisa ser diferente, ela chama processo gripal. Então, é esse o convite de refletir diante das nossas mudanças. Vê também no filme, ele traz isso muito processual e é individual. A mãe vai entrar nesse problema, também entrando no mesmo caminho da mãe, então a gente também está repetindo o que a sociedade nos mostra. É algo individual, paulatino, e como bem diz o Evangelho, é o reconhecimento das falhas que nos torna melhores, quando a gente começa no processo caminhar, não que vai ser também essa imagem me chamou bastante atenção no filme. E assim, meus amados, passo... Vitor, quer falar? É engraçado que o velhinho, na verdade, né, é como se o velho fosse a criança e a menina fosse a adulta, né? Que é um contraponto, que a menina está vivendo como uma adulta e o velho está vivendo como uma criança. Que ele ressaltou, né? Ou melhor, ele manteve essa essência do essencial. Ele manteve-se vivendo como uma criança, e a criança começou a ver como criança depois, né? É interessante. Só falar um negocinho aqui rápido, Daniel, também uma coisa que me lembrei muito, que foi essa história do essencial, né? Que no filme é retratado como o essencial fosse aquela pessoa que é produtiva para a sociedade. E acho que é essa muitas vezes a lente que a gente usa para dizer que você está sendo essencial ou você está tendo um papel importante no seu dia a dia, ou como pessoa, enfim. E aí até entra muito nessa discussão que está tendo hoje, que é o tipo, vamos dizer assim, o valor que uma vida tem, né? E como foi interessante que o personagem que estava com essa visão diferente foi uma pessoa idosa. E às vezes, muitas vezes, eu acho que está entrando muito até em debate, né? Que algumas pessoas como se fosse assim, meio que menosprezando a vida de uma pessoa que seria mais velha, né? Uma pessoa idosa.
que na verdade é como se fosse uma lente que está enxergando o essencial como se fosse uma coisa produtiva, né? Como se fosse daquela cadeia produtiva, do trabalho, como se fosse só aquilo que tivesse, vamos dizer assim, dando valor à vida daquela pessoa. E é muito mais que isso, né? E é interessante, assim, esse essencial está sendo representado, assim, está sendo trazido por essas pessoas justamente que para a sociedade ali não está, vamos dizer assim, não está produzindo, não está fazendo a economia andar, não está, é sim, né? E é interessante perceber desse jeito também. Pois bem, estamos caminhando para o nosso fim, passa muito rápido, como sempre, assim, muito Mari. Daria um seminário a semana toda, a gente passaria assim, trazendo o evangelho, como o Thaís falou, realmente, fazendo essa ligação com os convidados, que vocês falassem um pouquinho no sentido das suas considerações finais. Dessa vez, a gente passa para Dudu, para ele cantar mais uma música para a gente, e eu trago alguns avisos, o próximo carinho. Então, seguindo a mesma ordem, Mari, suas considerações finais, meu bem. Eu estou descobrindo aqui nesse Cine Debate que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não sabia que eu era tanto. Mas então, não começou os 10 minutos, peraí, tá bom, agora eu vou. Já começou? Tá bom. Vou tentar resumir os questionamentos que eu estava querendo trazer, né? E foi muito bom porque todo mundo foi completando todo mundo, né? E eu fico me perguntando, vou resgatar a pergunta que eu fiz antes, né, no início. Quando foi que a gente deixou essa nossa criança se calar, né? Quantas vezes a gente deixa ela se calar diariamente, né? E também desses questionamentos de será que a gente está se deixando cativar? Será que a gente realmente está cativando as pessoas mesmo? Né? Ou então a gente só está nesse amor líquido, né? Do vai, 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 né? Como uma fila rápida. Mas eu achei muito interessante. Pena que Samara não está aqui, porque ela falou uma coisa que eu queria destacar. É ótimo que ela trouxe. Mas é exatamente essa questão da semeadura, né? Porque a gente sempre, fulaninho fez isso, fulaninho fez aquilo, mas a gente vê no filme que tem Raposa, Pequeno Príncipe, a vida da gente, a gente viu que Jesus, a própria doutrina, deixaram sementes e presentes para nós, né? São segredinhos que ajudam a gente, a vida, né? Então, o questionamento é quais são esses presentes que a gente está deixando na vida das pessoas, né? O que é que a gente está plantando, né? É isso, consegui ser rápido. Eu agora? Tu tá no mudo, Daniel. Tu tá rindo de mim, é? Eu disse bem-vinda, Luana, que chegou agora. A gente tá encerrando, mas sinta-se abraçada desde já. Foi muito bom. Diga lá, Vitão, suas considerações finais. Primeiramente, dizer que quem não leu ou quem não assistiu, leia e assista, porque realmente vale a pena. Dá para ver que dá para tirar inúmeros ensinamentos. E o livro é bem curtinho, né? E dá para tirar muita coisa dali e convidar para que a gente reflita, né? Porque, como já foi dito, a gente está vivendo uma sociedade que tudo é muito imediato, tudo é muito rápido, tudo que é instantâneo. Então, para que a gente tenha cuidado e não entrar nisso de querer ser rápido em tudo e não aproveitar o presente, né? Que o livro convida muito para essa questão de você viver o presente e rever os valores. E o Pequeno Príncipe ele funciona muito como um psicólogo, né? Porque às vezes aparece o personagem, ele fala, meu chapéu, minha roupa e tal. Aí o príncipe, mas e para que isso vai ser na sua vida? E para que isso? E por que aquilo? Né? Ele rebate a pergunta da própria pessoa contra ela mesma. Então, que a gente possa fazer isso, esse exercício de se questionar, de questionar nós mesmos para saber o que valores a gente está cultivando, né? Que coisas que a gente está levando, como já foi dito, o que é que a gente está deixando nas outras pessoas, o que é que a gente está deixando, onde é que a gente passa. Então, é um livro que traz, é um livro e um filme, né? Que traz muita reflexão. E, como eu disse, o filme é uma adaptação para a nossa vida na sociedade atual do livro. Então, vale a pena e que a gente possa
refleti bastante, porque são valores muito reflexivos, não é fácil, não é rápido. Então, que a gente tenha paciência com os outros e conosco mesmo, né? Respeito. E é isso. Agradeço o convite, Daniel. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo, meu querido. Eu que lhe agradeço. Alisson, com você. Bem, eu só resumi assim. O Pequeno Príncipe é a materialização, um romance, daquilo que é a nossa meta. E que a gente tem como bússola a própria doutrina espírita. Que, de fato, a gente possa usar mais essa ferramenta, né? De conhecer, de ver romanceado essa meta que um dia a gente chega, com toda certeza, porque é a fatalidade. Então, em termos de síntese de livro, é isso. Mas o meu restante é agradecer a você o convite, a oportunidade de rever vocês. E se o tema é cativar, eu gostaria de dizer de coração de que o grupo de vocês, para mim, em relação ao meu coração, me cativou e não é de hoje, é desde aquele primeiro momento. E eu tenho um carinho muito, mas muito especial por todos vocês, podem acreditar. Então, assim, um pedido de vocês para eu dizer não é algo muito difícil, né? Porque são laços que valem muito a pena. Então, muito obrigado pela lembrança do meu nome, muito obrigado pelo convite e eu espero poder, sim, nessa nossa estrada, revê-los, de fato, de perto. Um beijo. Nós agradecemos demais, Alisson. Realmente é com muita alegria você ter um laço com a gente desde muito de reflexão. Tem contribuído muito para a nossa juventude, tanto para os jovens quanto para nós evangélicos. Muito obrigado, Mari. Foi um prazerzão tê-la aqui conosco. Faça o nosso debate. Foi Vitor ótimo. Manuel, Toque Jovens, a sua arca. E a todos os outros que aqui participaram, trouxeram um pouquinho, muito tempo, 2 horas, mas é bem rápido, de um filme, por essa oportunidade. A AME por ter nos dado também esse meio para a gente usar, em nome dela, também agrade cantar e vai cantar mais uma música para a gente. E para encerrar, antes de Dudu, que será a nossa prece, Congeb Online. Então, em julho, dia 11 e 12, teremos nossa Congeb conosco. Então, ele vai estar conosco na arena, na oficina, e vai estar também... E live não sertanejo de Dudu. A gente vai transmitir pelo YouTube, no Saguiar, que está aqui conosco, com Denis Soares e com Maiara, aqui de Campinas. Vai ser muito legal. Era assim, que seja... Vai ter Já aquela tô com medo de movimentação agora. física, que a gente vai tentar fazer isso bem animado. Oi, Alisson. Estou dizendo que eu já tô com medo da arena de agora. A gente vai ter uma com Éden Lemos, que é o presidente da Federação do Rio Grande do Norte, que é um querido para a gente, também líder musical para encerrar as nossas atividades. Rafael Lavarini vai estar conosco. Então, assim, foi assim, para a gente sentir esse aconchego, esse encontro. Então, estão todos convidadíssimos para esse momento. O nosso próximo aos domingos, certo? Então, vai ser o Milagre da Cela 7, dia 26 de julho, Feiras e Raíssa Portugal, daqui de Campinas. É um filme bem emocionante e já convidem, participem 7 horas. Vamos começar um pouquinho mais cedo para não atrapalhar o evangelho, né, os encontros também familiares dos convites. E vamos encerrar com o nosso querido Dudu, já aqui com a Alice e agora com o Eduardo também na música. Luan Sada, nossa representante do Rio Grande do Norte, aí um beijo bem grande. E vamos organizar para o próximo você estar conosco. Eu sei que você estava ocupada. Então, seja bem-vinda para a nossa Congeb, certo? E guardo uma estima muito forte. Eu gosto demais do pessoal daí. É uma história muito boa aqui no Nordeste, desses encontros, que é um grande presente da doutrina. Esse carinho é muito também por nossa micro-região. Não sei se tem alguém fora da micro-região aqui. Tem? Não conheço todo mundo, mas me perdoem por ter chegado agora, eu realmente ocupado. Mas é um prazer, eu amo esse filme, eu amo a história. E que a gente possa construir. Vai dar certo, você está no sala 7, né? Próximo momento. E aí a gente continua o debate, mata a saudade e vamos divulgar para ter mais pessoas também do Rio Grande do Norte. Então possamos continuar nesse sentimento tão bom da amizade e do amor que nos une. E através da música, pela amizade, pelo essencial que é o amor de Jesus nas nossas vidas, dessa doutrina que nos consigo gratos por essa oportunidade. É com você, meu querido Dudu. Sintam-se todos abraçados. Eu vou fazer uma enquete aqui. Tem 2 músicas que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Pode ser Cativar ou Vaso Escolhido. O que é que vocês acham?
Faça um poporri. Comece com Cativar e termine com Vasos Escolhidos. Eita, é bonitinho. Então eu posso fazer as duas, se quiser. Vá lá. Vamos lá. Então vamos cativar. Mas não, Thaís disse 2, não foi? Mas vamos lá. Ah, tá. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez despertar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens talvez, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a amar-ver. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário
necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa.